Tá? Seja f a função dada por f de x igual a x mais 2 sobre 5 menos x, ó, tá? Então, primeira coisa, tens, quem é o domínio de f? É o conjunto formado por cada x real, que é diferente de 5. Precisa explicar mais? Não. Tá? É a restrição sobre x, qual é a condição necessária e suficiente sobre o número real x para x pertencer ao domínio de f? É que x seja diferente de 5. E aí eu estudo individualmente, porque eu venho aqui, ó, lá, vamos estudar o sinal do x mais 2, tá? O sinal do x mais 2. Qual é a raiz de x mais 2? Qual é? Menos 2. Então, como é que fica o sinal? Né? Aqui é zero, aqui é mais, mesmo sinal de A. Aqui tem valor negativo. Isto é, qual é a leitura que você faz disso? Qual é? Tem que entender o que significa isso que eu estou colocando aqui. A leitura correta é, a leitura é, se x é maior que menos 2, x mais 2 é positivo. Se x é menor que menos 2, x mais 2 é negativo. E se x é menos 2, x mais 2 é zero. De fato é. Tá? E o outro, qual o outro? 5 menos x. 5 menos x. Qual é a raiz? 5. Aí, 5 menos x, vamos lá. Aqui tem valor zero, aqui é negativo, e aqui 5 menos x é positivo, que é mesmo sinal de A, né? Quanto é o A? Quanto é o A? Menos 1. Agora, eu tenho um sinal dos dois termos, numerador e denominador da expressão, vamos dizer assim, tá? Que é uma divisão. E numerador e denominador, de fato, é para número racional, tá? Número racional. Um inteiro sobre outro inteiro. Mas, no entanto, isso aqui, mesmo no caso é real, eu digo numerador e denominador. Tá certo? Mas entendido que eu estou exagerando, tá? Então, isso aqui fica o quê? Menos 2, 5. Agora, cuidado, hein? Muito cuidado, né? O 5 não está no domínio da função f. Está aqui. Como é que você indica? Não, você coloca assim, ó. Não, que bolinha. O 5 está na reta. O 5 não está no domínio, mas eu estou interessado no sinal da função. Então, o que é que significa isso aqui? A função não está definida no 5. Não existe f de 5. No entanto, tem f de menos 2. Quanto é f de menos 2? 0. E antes do menos 2, para x menor do que menos 2, x mais 2 é negativo, 5 menos x é positivo. A razão entre os dois é o quê? Negativo. Entre menos 2 e 5, x mais 2 é positivo, 5 menos x é positivo, a razão é positiva. E depois do 5, vai ser negativo. Ou seja, dessa ilustração aí, eu tenho a seguinte conclusão. Dessa ilustração, nós temos o estudo do sinal dessa função. Daí
Daí de onde? Da ilustração, tá? Daí, f de x é positivo, tem valor positivo, se somente se o x é maior do que menos 2 e é menor do que 5. F de x é negativo, se somente se x é menor do que menos 2 ou x é maior do que 5. Eu não posso ter x maior do que 5 e menor do que menos 2. É o ou, é a união. É a união desse intervalo com aquele lá. E f de x é 0, se somente se x é igual a menos 2. Menos 5 não está no domínio da função. Por isso é que eu coloco aqui, ó, porque o que aparece em cima é o valor, quer dizer, é o sinal do valor de f de x. No 5, a função não tem valor, não está definido. É o símbolo de não existe, tá? Não existe. O que significa isso aqui? Não existe f de 5. Ok? Tá? Estudar sinal, se você tem, por exemplo, um quociente de funções simples, você consegue estudar o sinal. E se você tem um produto de funções simples, também você consegue estudar o sinal do produto. Mas desde que os fatores sejam funções de estudo simples do sinal. Por isso é que é bom você saber fatorar. Fatorar uma função. Fatorar uma função é escrever a expressão que dá a sua lei de formação como produto de funções mais simples. Porque se você escreve como produto de funções mais simples, e as funções sendo simples, o estudo dos seus sinais também é simples, você combina pela regra do produto, para ter o sinal do produto, do todo. Mas você precisa também fatorar. E fatorar não é só para isso não é só para estudar sinal não. Fatorar serve para calcular limite, que é o primeiro assunto de cálculo mesmo, tá? Limite. Você precisa saber fatorar. Então vamos aprender agora a fatorar. Como é que eu fatoro? Tá? Quer dizer, como é que eu pego uma expressão mais complexa, e o complexo não é que é número complexo não, é que é complicada, tá? O universo da gente é o conjunto de números reais. E escrevo como produto de funções mais simples. Quanto tempo? 8 minutos. 8 minutos? Então, dá para continuar. Como é que eu faço isso? Tudo é baseado, toda forma de fatoração é baseado na propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Porque a fórmula é o seguinte, quando você tem ABC reais, AC mais BC, eu posso escrever como sendo A mais B vezes C. Ou C vezes A mais B, porque o produto ele é comutativo, tá? Ele é comutativo. Então você tem essa fórmula aqui, que é a fórmula de onde se derivam todas as fórmulas de fatoração. Tudo é baseado nisso. E você aplicar a propriedade distributiva ao contrário, tá? Desfazer a multiplicação. Você desfaz a multiplicação. Você passa daqui, que é uma soma, para um produto. E, portanto, você consegue fatorar expressões como essa. Você já fazia lá na nona série, né? E na oitava também. x2 mais 3x. Qual é o fator comum aqui? X. Aí você coloca x em evidência, fica x vezes o quê? X mais 3. Você consegue até mais do que isso. Por exemplo, você tem y3 menos 2y2 mais y. Fator comum aos 3, qual é? Y, aqui? Y vezes o quê? Y ao quadrado menos 2y mais y. Isso aqui é uma fatoração, mas y não. Mais o quê?
mais 1. Muito bem, obrigado. Tá? Tá aí. Tá uma fatoração. Você pode usar essa daqui, ó. Diga. Fatoração de polinômio de raiz quadrada. Não. Peraí. Fatoração do polinômio da quadratura. Calma, eu vou chegarei lá. Tem uma calma aí, tem a calma aí. Eu sou meio lento, mas já eu chego. Tá? Então, chegaremos lá. Olha, isso é um objetivo aqui hoje, tá? Chegar na fatoração da função quadrática. Se possível, porque nem sempre é possível fatorar a função quadrática. Exemplo, você tem assim, ó, você tem AC mais BC mais AD mais BD. Tem um fator comum às 4 parcelas aí? Não. Mas tem um fator comum às 2 primeiras, que é o C, e tem um fator comum às 2 últimas, que é o D. De forma que eu posso escrever isso como sendo A mais B vezes C mais, e aqui, A mais B vezes D. Aí eu tenho a soma de 2 parcelas, e agora eu tenho um fator comum a essas 2 parcelas. Qual é o fator comum? A mais B. Então isso aqui fica, ó, A mais B vezes quem? C mais D. Então, se você consegue enxergar essa configuração aqui, você consegue fatorar. Ou seja, é essa fatoração aqui. AC mais BC mais AD mais BD, que você consegue fatorar como A mais B vezes C mais D. Tá? Não precisa nem memorizar. Tá? É só para destacar o que é que acontece. Mesmo que você não tenha um fator comum às 4 parcelas, ainda assim você pode fatorar, se for possível, se a situação permitir. Aí você pode fatorar expressão desse tipo, ó. X à quarta, x à terceira, por exemplo, mais x2, ou menos x2, mais x menos 1, ó. Polinômio de grau 3. Aqui você pode fatorar. O x não é fator comum às 4 parcelas, mas ele é fator comum às 3, só que as 3 não vai adiantar. Então eu foco nas 2 primeiras. Nas 2 primeiras, qual é o fator comum? Qual é? X ao quadrado. Então fica x ao quadrado vezes x menos 1. E aí eu forço a barra aqui e escrevo 1 vezes x menos 1. Para eu ver que nessas 2 parcelas, o x menos 1 é fator comum a elas. E aí eu posso colocar em evidência o x menos 1 vezes quem? Mais 1. Ou seja, está aqui a fatoração, ó. Aí, resgatando o que eu disse, eu escrevi uma expressão mais complexa como produto de expressões mais simples. Eu consigo até estudar o sinal agora, porque eu sei, por exemplo, eu sei estudar o sinal de x menos 1, e eu sei que x2 mais 1 é positivo em cada valor real de x. Certo? x2 mais 1 não tem raiz, é sempre positivo. Então tá aí, é assim que você aplica isso aí. Eu posso até abusar dessa fórmula para fatorar a diferença de 2 quadrados. Uma fórmula de fatoração muito usada, que é um caso particular da diferença de 2 potências, 2 enésimas potências. Mas vamos primeiro à diferença de 2 quadrados. Ó, como é que eu fatoro, por exemplo, A2 menos B2? É um esquema geral. Eu chego aqui e escrevo A2
Como eu disse, só essa barra. Mais AB menos AB mais B2. Mudou o valor? Não. Mudou o valor. Quaisquer que sejam A e B reais, isso aqui, ó, dados A e B reais, você tem isso aqui. Aqui é menos. É porque o mais estava errado, tá? Agora está certo. É o menos. E aí, feito isso, com uma forçação de barra, né? Encosta essa porta aí, do ar-condicionado, para ver se rende, né? Feito isso, agora está correto, certo? Agora está correto. Eu posso colocar quem é evidência. Eu vou usar isso aqui, ó. Quem é evidência? Aqui. O A. Fica A vezes A mais B. E quem eu coloco em evidência aqui? B não. Menos B. Para aparecer A mais B. Concorda comigo? De modo que agora eu tenho o A mais B como fator comum às duas parcelas. Eu tinha uma soma de 4 parcelas, virou uma soma de 2 parcelas. E essas duas parcelas, elas têm um fator comum, que é o A mais B. Está gravando direito aí? Está focado? Então vamos lá. Então isso aqui fica A mais B vezes A menos B. Ou seja, aí tem uma fatoração. Ó. Produto de 2 termos. Eu transformei uma diferença num produto. Tá? Por que isso é útil? É útil, mas vamos ver. Aprenda a fazer. Então fica A2 menos B2 é o quê? É A menos B vezes A mais B. Diga. No caso da fatoração do aparato que tem número ímpar de fatores. Como? O número ímpar, se eu só está fatorando, tem o número par de fatores. Calma. Então vamos lá. X ao quadrado menos 4, que já foi feito. Diferença de 2 quadrados, ó. Então fica o quê? O A é x, o B é 2, fica o quê? X menos 2 vezes x mais 2. 9 menos Z2. 3 ao quadrado menos Z ao quadrado. Que dá o quê? 3 menos Z vezes 3 mais Z. X à quarta menos 1. Lá, fatoração. Qual é? X ao quadrado menos 1 ao quadrado. Dá quanto? X2 menos 1 vezes x2 mais 1. Só que aqui também é diferença de 2 quadrados. Então eu continuo, dá para continuar. Isso aqui é x ao quadrado menos 1 ao quadrado vezes x2 mais 1, que é igual a x menos 1 vezes x mais 1 vezes x2 mais 1. Produto de 3. E olha, x2 mais 1 não dá para fatorar, porque não dá para fatorar como produto de 2 polinômios de grau 1. Porque veja bem, se um polinômio ele se fatora como um produto de um polinômio de grau 1 por outro polinômio, por causa da integridade da multiplicação, esse produto vai ter uma raiz. Porque o produto de um polinômio de grau 1 por outro polinômio, a raiz do polinômio de grau 1, que sempre tem, é raiz do produto, certo? Então, se o polinômio não tem raízes, ele não pode ser fatorado como produto de 2 polinômios de grau 1, porque senão ele teria raízes. E x2 mais 1 não tem raiz. Não dá para fatorar. Ok? A fatoração acaba aqui. Para e reinicia e começa outro. Para